Olá, sou Débora, aluna da disciplina de Neurociência do Programa de Pós-Graduação em Clínica Médica, e irei apresentar para vocês uma aula sobre demência com enfoque na sua classificação e no seu diagnóstico. Segundo o DSM-4, demência pode ser definida como a deterioração em mais de um domínio cognitivo em relação ao nível pré-mórbido, suficientemente grave para afetar o funcionamento diário normal do paciente. Ou seja, trata-se de um declínio progressivo da função intelectual, grave o suficiente para comprometer o funcionamento social ou ocupacional do indivíduo. Algumas observações são necessárias durante o diagnóstico de demência, porque elas devem ser diferenciadas das desordens psiquiátricas que estão associadas aos distúrbios cognitivos, como depressão e ansiedade. Ela deve ser diferenciada também dos déficits de domínio único, como, por exemplo, da afasia que ocorre devido ao AVC, ou seja, mais de um domínio cognitivo deve ser afetado. Os déficits cognitivos devem ser graves o suficiente para interferir o funcionamento normal da vida do paciente, e eles não decorrem de um delírio, ou seja, estado confusional agudo que impossibilita o reconhecimento da demência até que o mesmo desapareça. No que diz respeito à sua etiologia, a demência ela deve ser dividida em duas categorias principais: nas demências degenerativas primárias e nas suas formas secundárias ou sintomáticas. Demências degenerativas primárias, elas são caracterizadas por uma perda neuronal seletiva em áreas do cérebro funcionalmente vulneráveis. Dentro dessa categoria, nós podemos dividir ela em dois subgrupos. Onde a demência é a manifestação clínica principal da doença, por exemplo, na demência de Alzheimer, na doença de Pick ou em outras atrofias focais progressivas. E um segundo subgrupo é onde a demência ela ocorre devido a alguma doença neurodegenerativa, ou seja, ela está associada a algum outro sintoma, seja ele de origem piramidal, extrapiramidal ou algum sintoma autonômico, que vão acompanhar essa disfunção mental. Nesse grupo, nós vamos incluir a demência com corpúsculos de Lewy, a doença de Parkinson, a doença de Huntington, a paralisia supranuclear progressiva e a degeneração córtico-basal. As formas secundárias da demência elas vão ser divididas em três subgrupos principais, com base na sua fisiopatologia e no mecanismo pelo qual o fator etiológico vai exercer os seus efeitos prejudiciais sobre as funções mentais. Então, nesses grupos, nós vamos ter aqueles distúrbios que danificam diretamente o tecido cerebral, causando a disfunção mental, quer por afetar as existências do cérebro ou locais críticos para funções cognitivas, por exemplo, as demências vasculares, os agentes externos, sejam eles infecciosos, mecanismos autoimunes ou defeitos de metabolismo, e o traumatismo craniano. O outro subgrupo são aqueles que provocam um aumento da pressão intracraniana e distorcem o cérebro mecanicamente, causando um mau funcionamento. Exemplos são os hematomas, os tumores e a hidrocefalia de pressão normal ou obstrutiva. O terceiro subgrupo seriam aqueles distúrbios que provocam o mau funcionamento das células cerebrais, sejam eles devido a uma falta de constituinte ou então um nível inadequado de alguma substância no sangue, por exemplo, as condições metabólicas de deficiências de vitamina, insuficiência hepática ou uremia, condições endócrinas como Cushing, hipo- e hipertireoidismo e tóxicas, sejam elas através do álcool, drogas ou metais pesados. O diagnóstico de demência ele deve ser incluído em duas etapas principais. O primeiro passo vai ser diferenciar de outras condições que podem mimetizar a demência, e o segundo, fazer um diagnóstico diferencial das síndromes demenciais. Algumas condições que podem mimetizar a demência são, por exemplo, o Ward-Well, que são alguns indivíduos que eles estão tão preocupados com suas funções mentais que acham que são dementes, porém ela é considerada normal nos testes. O comprometimento cognitivo leve, de vários tipos, o delírio, que é o estado confusional agudo, depressão ou alguma outra doença psiquiátrica primária, a psicose de início tardio, que é a psicose do idoso, uma amnésia devido à doença de Korsakoff,
né? Alguns déficits cognitivos de domínio único, né? Como a afasia devido ao AVC ou alguma crise convulsiva parcial complexa, o abuso de álcool ou drogas e efeitos adversos de medicações. O diagnóstico da síndrome demencial ele é puramente clínico. As principais ferramentas serão uma boa história clínica e um exame neuropsicológico adequado. Alguns aspectos são relevantes, sejam o modo de início da doença, a velocidade de progressão, a cronologia dos sintomas iniciais e subsequentes, o perfil de déficits cognitivos e a presença dos achados comportamentais, sejam eles somáticos, neurológicos e sistêmicos. A avaliação cognitiva não é feita pelo mini-exame de estado mental, que é o Mini-Mental, onde é avaliada a orientação no tempo e no espaço, a memória, cálculo, linguagem, habilidades visuais e construtivas. E o score do teste ele vai variar de 0 a 30 pontos, e quanto maior a pontuação, melhor o desempenho dele. Porém, ele é fortemente influenciado pela escolaridade e, de acordo com o nível de anos estudados, a variação de ponto relacionada muda. Métodos complementares são raramente necessários. A maioria das diretrizes eles vão recomendar uma imagem cerebral estrutural e a triagem laboratorial de rotina, que vai incluir o hormônio da tireoide, a vitamina B12, testes de sífilis e HIV, que vai servir para excluir as formas secundárias. Como conclusão, a gente tem que a demência é uma síndrome que pode ser provocada por um grande número de etiologias. Suas características clínicas são determinadas pelo mecanismo de ação da patologia de base e a área cerebral afetada. Então, o objetivo desse entendimento é expandir o leque diagnóstico diferencial com base nos resultados dos testes de screening e da suspeição clínica. Isso vai facilitar, especialmente para os não especialistas, compreender a relação entre a síndrome clínica e o mecanismo fisiopatológico. Obrigada.